A paz do Senhor, meus queridos, estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que traz como título Promessas Cumpridas. Essa dinâmica ela vai explorar as promessas feitas no Antigo Testamento em relação a um Salvador, destacando o seu cumprimento no Novo Testamento. E aí o que você vai precisar para esta dinâmica? Bíblia, papel, tá? Papel em branco, canetas e também um quadro ou uma folha de papel grande para anotações. Bom, você vai iniciar a dinâmica explicando aos seus alunos que a dinâmica vai abordar a promessa de um Salvador no Antigo Testamento e o seu fiel cumprimento no Novo Testamento. Aí você vai esclarecer o contexto dessas promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento sobre a vinda de um Salvador. Destaque principalmente a importância dessas promessas na narrativa bíblica e como ela é fundamental para entendermos a mensagem central da Bíblia Sagrada. Fale também sobre a espera, a expectativa do povo por esse Salvador. Bom, em seguida você vai dividir os seus alunos em dupla, tá? Coloque cada um dos seus alunos em dupla e em seguida você vai distribuir textos específicos do Antigo Testamento que fala sobre a promessa de um Salvador. Para ajudar vocês, eu selecionei cerca de 15 textos para poder ser usado em sala de aula nesta dinâmica. Então, cada dupla ela deve ler, né? Você deve entregar esse texto, tá? E eles vão ler e discutir, destacar também as principais características, a promessa, né, que foi ali encontrada naquele texto que foi entregue para aquela dupla. Depois, né, eles vão refletir, né, aquele texto vai servir de reflexão para eles, e depois da reflexão, cada dupla deve compartilhar as suas descobertas com os demais irmãos que estão ali em sala. O professor ele pode anotar as principais promessas ali no quadro, certo? Em uma folha de papel grande, tá? Depende das condições de cada um. Se você tiver um quadro, faça no quadro. Se tiver uma folha de papel grande, de cartolina, papel 40, faça na folha de papel, né? E aí é muito importante você notar para poder, com essas referências, travar uma discussão, uma conversa com os seus alunos, tá bom? Então você vai explicar como essas promessas elas foram cumpridas no Novo Testamento, especialmente com o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Coloque em uma mesa, aí você vai colocar numa mesa, né, ali na frente dos seus alunos, passagens do Novo Testamento que fazem referência direta ao cumprimento daquela promessa que o seu aluno recebeu, né, lá do Antigo Testamento, tratando sobre o Salvador. E aí você vai colocar na mesa o cumprimento dessa promessa narrada no Novo Testamento, tá? Eu também vou fazer isso. Eu vou colocar 20 textos do Antigo Testamento, 20 textos do Novo Testamento para lhe ajudar. Qual é o seu papel como professor? É você saber quais foram os textos que o seu aluno pegou para que você, na hora, coloque o outro para ele associar um texto com o outro, tá? Então, digamos que você tenha na sua sala 10 alunos. Então, eu vou te dar 15 textos. Cabe a você fazer o quê? Separar 10, tá, do Antigo Testamento e 10 que vão servir de cumprimento no Novo Testamento e associar um com o outro e colocar aquele do Novo Testamento vai ser o que você vai colocar na mesa, que é o cumprimento dessa promessa do Antigo Testamento que o seu aluno pegou. Entendeu? Então, cada uma das duplas, eles vão ter a oportunidade de encontrar que promessa foi essa que se cumpriu. Tá? Depois que ele encontrar, eles vão ter a oportunidade de apresentar as suas promessas do Antigo Testamento e como elas foram cumpridas no Novo Testamento. Essa vai ser a responsabilidade da dupla, tá?
E é muito importante que você encoraje os seus alunos a uma discussão, a perguntas, para fazer com que dinamize a sua sala de aula, tá? Então conduza a uma reflexão com toda a turma sobre a importância das promessas cumpridas e como isso fortalece a nossa fé. Isso é muito importante, para nós não ficarmos apenas no texto escrito. É muito importante ele saber, bom, Deus cumpriu a promessa do Antigo Testamento no Novo. E agora, na minha vida, para que é que isso serve? Então, incentive os seus alunos a compartilhar experiências pessoais relacionadas às promessas que foram cumpridas em suas vidas. No final, você vai recapitular as principais lições que foram aprendidas nesta dinâmica. Destaque principalmente a importância da confiança na fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas. As promessas de Deus, gente, elas são como um alicerce sólido que sustenta a nossa fé. Em 2 Coríntios 1:20, nós lemos: pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, porquanto também por ele o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, cada promessa, ela é um sim, garantido por Deus em nosso amém. Essa é a resposta de Deus à nossa fé, a fé que depositamos nele. Então, ao percorrer as páginas da Bíblia, nós testemunhamos a fidelidade de Deus ao cumprir cada uma das suas promessas narrada desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós vemos as histórias do amor redentor de Deus ao se desdobrar pela humanidade. Um exemplo marcante dessa promessa, conforme nós falamos, é a vinda do Messias, é a vinda do Salvador ao mundo. E Deus, ele foi fiel. Em sua fidelidade, ele mostrou que sempre ele cumpre as suas promessas por amor a nós. Então, em momentos difíceis, as promessas de Deus, elas se tornam âncora para a nossa alma. Quando nós enfrentamos tribulações, nós podemos nos agarrar à promessa que ele nunca nos deixará e nem nos abandonará. Hebreus 13, versículo 5. A confiança nas promessas de Deus não é uma fuga da realidade, mas é uma poderosa fonte de esperança e também de encorajamento enquanto trilhamos pelos desafios da vida. À medida que nós experimentamos o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, nós somos transformados. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nós aprendemos que, por meio das preciosas e grandiosas promessas, nós participamos da natureza divina. As promessas, elas não apenas moldam o nosso presente, mas também têm o poder de moldar o nosso caráter e nos conduzir a uma vida mais próxima do Senhor. Ao reconhecer as promessas de Deus e testemunhar o seu cumprimento nas nossas vidas, a nossa resposta natural deve ser de gratidão. Nós devemos viver uma vida de obediência em resposta ao amor de Deus, confiando em suas promessas, que por elas nós seremos guiados de uma forma segura pelo caminho que ele trilhou para nós. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, nós somos exortados a purificar-nos de toda contaminação, desenvolvendo a santidade no temor do Senhor. Hoje, que nós possamos renovar a nossa confiança em Deus, nessas promessas que ele fez para nós. Que busquemos a sua face e meditemos na sua palavra, depositando a nossa fé nas promessas que ele nos oferece. Que a fidelidade de Deus, evidenciada no cumprimento das suas promessas ao longo da história, ela seja a força que sustenta a nossa caminhada de fé, tá bom? Que o Espírito Santo ele nos guie e nos fortaleça enquanto nós confiamos nas promessas infalíveis do nosso Deus. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus.